Olá pessoal, hoje na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre, a gente vai começar a ver as unidades de medida, tá? Então eu vou procurar ser bem simplificar tudo, tá? De uma forma que seja muito importante e que possa ajudar em resolução de questões, tá? Mas hoje a gente vai começar sobre unidades de medida de comprimento. Então, as unidades de medida elas nasceram da necessidade de padronizar uma medida mundial que é adotada pelo Sistema Internacional de Medidas, tá? Antigamente você usava o braço, uma jarda, um passo, um pé. Então você sabe que as partes do corpo humano eram diferentes e davam muita confusão, né? Se você ia medir uma jarda, que é a distância do dedo, da ponta do nariz até o seu dedo, não seria a mesma para uma pessoa que tinha um braço maior. Então, foi criado o Sistema Internacional de Medidas, que tem no de comprimento, a unidade fundamental de medida de comprimento, o metro, tá? E, diante disso, a gente tem, na medida de comprimento, né, a unidade de medida de comprimento, nós temos os múltiplos e os submúltiplos, tá? O que são os múltiplos? São as medidas maiores, por exemplo, 1 quilômetro, 100 metros, 200 metros, são valores maiores. Já os submúltiplos são medidas menores, 1 decímetro, 1 centímetro, 1 milímetro. Então, são medidas menores, tá? Então, diante disso, a gente vai começar a estudar os múltiplos e submúltiplos do metro, tá? O primeiro múltiplo mais conhecido, tá, é o quilômetro, tá? Quilômetro, todo mundo conhece. Depois do quilômetro, ou seja, o quilômetro ele tem 1000 metros, tá? Depois nós temos o hectômetro, tá? O hectômetro que é representado por HM, tá? Ele tem 100 metros. E depois nós temos o decâmetro, que é o símbolo DAM, que tem 10 metros. Então, o quilômetro tem 1000 metros, o hectômetro tem 100 e o decâmetro tem 10. As partes menores, que são os submúltiplos, né? Nós temos o decímetro, que é um decímetro, né? É você pegar 1 metro e dividir ele em 10 partes, você tem um decímetro, né? Você tem um centímetro, que é dividido em 100 partes, e um milímetro você divide em 1000 partes, tá? Então, nós temos o decímetro, que é representado por dm, nós temos o centímetro, tá? E nós temos o milímetro. Então, esses daqui são medidas para medidas menores e esses daqui são para medidas maiores. Então, aqui nós temos alguns símbolos, tá? Você tem um quilômetro, que é representado por km, o hectômetro, hm, o decâmetro, DAM. E você tem a unidade de medida principal, que é o metro. Aí, aqui você tem os múltiplos, tá? Agora você tem aqui os submúltiplos, que é o decímetro, dm, o centímetro, cm, e o milímetro, mm. Você pode me perguntar quais são os mais usados. Nós temos mais usados atualmente é o quilômetro, você tem o decímetro, o centímetro também bastante usado e o milímetro bastante usado. Esses dois aqui dos submúltiplos é o mais usado, ok? Pronto, então nós temos aí o nome das unidades de medida e também os seus símbolos. Gente, uma parte fundamental que vocês precisam aprender é a transformação, tá? Transformação de medidas.
isso é o principal foco dessa aula. Para mim saber a questão da transformação de medidas de comprimento, as transformações, a primeira coisa que eu tenho que aprender são os símbolos. Então você tem quilômetro, nós temos aqui o lá. Primeiro você tem que construir dentro de si mesmo essa tabela, aprender o quilômetro, tá? Nós temos o hectômetro, nós temos o decâmetro e no meio nós temos o metro, tá? Tá indo aqui destacado. Deixa eu só ajeitar aqui. Um metro. Bem forte aqui. O metro aqui no meio. Depois nós temos os submúltiplos. O decímetro, o centímetro e o milímetro. Vou ensinar hoje vocês a transformar e usar uma técnica para não errar. Beleza? Vamos aprender. Então vamos lá. O primeiro caso, vamos dar um exemplo aqui. Transformar 5 quilômetros em metros. O que você vai fazer? A dica que eu dou é: coloca o 5 aqui, vê quantas casas tem depois do quilômetro, que está bem aqui, ó. Ele está no quilômetro. Se você observar, você tem 1, 2, 3 casas. Então eu completo com 3, tá? E você já tem 5.000 metros, tá? Vamos dar outro exemplo. 3,5 quilômetros em metros. A dica: coloca o 3,5. Se você está no quilômetro, você tem 3 casas até o metro. Então você completa com 3 zeros. Agora você anda 3 casas, tá? 1, 2, 3. Então a vírgula vai ficar aqui. Então esse aqui some. Você terá 3.500 metros. Vamos dar outro exemplo. 13,2 hectômetro, tá? Em decímetro. Vamos observar aqui. Primeiro, localiza onde você está aqui. 3,2, beleza? Agora, eu estou no hectômetro, estou bem aqui, ó. Quantas casas eu tenho até o decímetro? Conte. 1, 2, 3. Completa com 3 zeros, porque contou 3 casas. E agora conte 3 casas. 1, 2, 3. A vírgula vai ficar aqui, ó. Esse sai. Então você terá 13.200 decímetros. Beleza? Então o que é importante você fazer? Primeiro você contar as casas. E ao contar as casas, você completa com 0 e conte. E novamente conte de novo as casas decimais até saber onde a vírgula vai ficar. Vamos dar outro exemplo aqui. Vamos ver aqui. 2,338. Vamos estar em decâmetro, tá? Para centímetro. Vamos lá. Vou colocar esse número todinho aqui para não errar. Agora eu vou contar do decâmetro. Eu vou contar até o centímetro. Tá? Vou para centímetro. Então, estou aqui. Então, 1, 2, 3. Contei 3 casas. Completo com 3 zeros. E ando 3 casas, ó. 1, 2, 3. Então, a vírgula ficou aqui, ó.
Então vai ficar o quê? Vai ficar 2.338 centímetros. Ok? Beleza? Eu fiz nesse sentido aqui. Agora vamos fazer voltando. Dá um print aí na tela. Copia isso aí, tá? Que eu vou apagar aqui pra gente fazer de novo agora voltando. Vou fazer voltando, tá? Vou fazer voltando. Bora. Fazer voltando. Digamos que eu tenha 6 centímetros e vou para quilômetro. Ó, vamos lá. Coloco 6 aqui. Então eu estou aqui, ó. Agora eu estou aqui em centímetro e vou para quilômetro. Quantas casas? Conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai completar com zeros, voltando. 1, 2, 3, 4, 5. Agora conte as casas. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou aqui, colocou quilômetro. Vamos pensar em outro número aqui. 78,3 milímetros em metros. Vamos lá. Coloco 78,3. Agora eu vou para metro. Então, eu estou em milímetro, então tá aqui o milímetro, tá? E eu vou para metro. 1, 2, 3. Se você observar, ó, 1, 2, 3. Coloca 3 zeros para trás, porque eu contei 3 casas. Agora comece a andar 3 casas para trás. 1, 2, 3. Ficou aqui. Gente, tem necessidade desse zero aqui? Não. Tá? Então ele não vale nada. Então a resposta será apenas o que? 0,078 metros. Vamos pensar outro número aqui. 0,3 metros para decâmetro. Mais uma vez. 0,3 metros. Então está aqui para decâmetro. Nós só temos uma casa. Então, ó, completa, bota um zero. O número de casas que você contar é o número de zero que você vai colocar. Então, uma. Essa vírgula saiu dali. Essa saiu daqui. E ficou somente isso. Certo? Vamos pensar aqui mais um. Vamos pensar aqui 175 milímetros. Tá? Vamos lá. 175 milímetros. O que eu vou fazer? Professor, eu posso tacar um zero para trás? Vamos lá. Parâmetros. Coloco 175 aqui. Vamos lá. Para metros, eu tenho 1, 2, 3. Professor, eu posso tacar 3 zeros para trás? Pode. Mas de qualquer forma, você só vai andar 3 casas. Então, tá. Para dizer que não perdeu o costume, né? Então, começa daqui, ó. Espaço vazio. 1, 2, 3. Não tem necessidade desse zero e nem desse. Então, vai ficar apenas 0,175 metros. Basicamente, você era só voltar 3 casas aqui, ó. 1, 2, 3. Ok. Então, essas são as formas de se transformar as unidades de medida,
tá? Na próxima aula, faremos exercício aplicando todo esse conceito aí que vocês viram, ok, gente? Então, apliquem isso, tá? Aparecem muitas questões, não só de ensino fundamental, como também de ensino médio. É preciso você saber transformar. Isso aí você usa na aula de física, ou matemática também, de alguns problemas mais complexos, ok? Gente, até a próxima aula, se Deus quiser. E não esqueçam de curtir o vídeo. Na próxima aula em matemática básica, teremos a resolução desses exercícios, ok? Tchau, até a próxima. Valeu.